O seu corpo tem preço, literalmente. E se você perdeu um dedo no trabalho ou ficou cego de um olho num acidente de ônibus, parabéns. Tem uma tabela oficial decidindo quanto isso vale. Spoiler: não cobre nem o susto. Sim, existe um catálogo. Sim, um catálogo com valores definidos para partes do corpo. Tipo uma lista de peças de carro, só que mais deprimente. Você acha que isso é exagero? Então dá um Google em tabela do INSS para danos corporais. Ou se estiver nos Estados Unidos, dá uma olhada no Workers' Compensation Schedule e prepare-se para saber que, para muita gente, perder o polegar é só uma linha numa planilha governamental com fórmula automática. Mas vamos com calma. A ideia surgiu com um propósito nobre. Lá atrás, nos primórdios do direito trabalhista, as empresas começaram a matar, quer dizer, a lesionar, funcionários com uma frequência desconfortavelmente alta. Paredes desabavam, máquinas engoliam braços, químicos derretiam rostos. E aí, alguém sugeriu: e se a gente pagasse um valor fixo por cada pedaço perdido? Não para resolver o problema, claro, mas para resolver o processo. Muito mais fácil do que reformar fábrica ou mudar sistema. Cria-se uma lógica. Perdeu 2/3 da visão? Recebe X. Ficou com 50% da audição? Tá aqui seu Y. Virou amputado em horário comercial? Tá aqui seu Z. Fórmulas prontas. Sem drama. Sem subjetividade. Sem empatia. Aqui no Brasil, o INSS adotou um modelo parametrizado. O termo técnico é ótimo, né? Parametrizado. Soa eficiente, quase robótico. Mas basicamente quer dizer que se você perdeu a mão direita, tem um valor. Se perdeu a esquerda, outro. E não é porque uma dói mais que a outra. É porque a direita, estatisticamente, compromete mais sua produtividade. Ou seja, você não é um ser humano. É uma planilha de produtividade em carne. Nos seus erros, a coisa é ainda mais bizarra. Cada estado tem sua própria tabela de compensação. No Kansas, um olho pode valer até $30 mil. No Alabama, menos de 20 mil. E sim, isso significa que seu olho tem cotações diferentes dependendo do CEP. Como uma fruta em feira livre. Ah, e tem mais. Cada dedo tem valor específico. O dedão vale mais que o mindinho, porque veja bem, ele é mais útil. Mais útil para quem? Para digitar, para operar máquinas, para apertar botões. Para o sistema. Seu corpo é funcional enquanto serve. Depois disso, ele vira custo. E custo tem que ser calculado. Quer outro exemplo fofo? Na Índia, há decisões judiciais com valores tabelados por tipo de dente perdido. Incisivo central tem um valor. Premolar tem outro. Perdeu todos da frente? Mais grana. Perdeu os de trás? Menos. Porque a estética também tem tabela. Sim, sua aparência é precificada judicialmente. Não por autoestima, mas porque afeta potencial de empregabilidade. Tudo isso é real. Não é teoria, não é metáfora. É parte do sistema legal. Escrito, impresso e usado todos os dias por juízes, peritos, advogados. E aí, a pergunta, que não quer calar: isso é justiça? Ou só uma forma educada de dizer que algumas partes do seu corpo valem mais que outras? E mais uma: quem definiu esses valores? Baseado em quê? Quem decidiu que uma perna vale 60 salários mínimos, mas um trauma psicológico é difícil de mensurar?
Ah, claro. Quando não dá para colocar número, o problema não é técnico o suficiente. Ou seja, o que não entra na planilha não entra na conta. E essa é a tragédia disfarçada de organização. A ideia de que dá para transformar dor em número, de que existe um valor justo para perder um pedaço de si, de que, se tiver uma coluna chamada total da indenização, então tá tudo resolvido. Não tá. Agora que você já sabe que seu corpo é um combo de peças com etiqueta de preço, vamos aprofundar esse catálogo sombrio. E se você achava que a coisa era ruim com o dedo, prepara-se para quando a gente começa a colocar o corpo inteiro na balança. Porque o sistema fez isso. Literalmente. Tem governos que já calcularam quanto vale um ser humano inteiro, de cabo a rabo. Mas claro, não por valor simbólico, ou dignidade, ou direitos. É por produtividade, custo de indenização e impacto econômico. Você é o quê? Um ativo depreciável. Um bem com vida útil limitada. Um CPF com data de validade. Vamos aos números. Nos Estados Unidos, a Occupational Safety and Health Administration, OSHA, já usou uma média nacional para calcular o valor de uma vida estatística. Sabe quanto? Cerca de os 11 milhões, Jair. Parece muito? Espera. Esse valor é usado para avaliar o custo-benefício de implementar medidas de segurança em empresas. Traduzindo, se for mais barato pagar indenização por morte do que instalar um sistema de segurança, adivinha o que acontece? Exatamente. A planilha vence e nem todos os corpos valem a mesma coisa. O Department of Transportation, por exemplo, já fixou o valor da vida humana em os 9,6 milhões de reais, mas esse valor muda com o tempo. E, pasme, com o governo em exercício. Ou seja, sua vida vale mais ou menos dependendo da política econômica vigente. Um upgrade de versão, um novo secretário e pronto. Parabéns! Sua existência agora tem um valor reajustado. Quase um Black Friday da biopolítica. No Brasil, não tem uma tabela nacional clara com o valor da vida, mas há precedentes judiciais com base em salário mínimo. E adivinha quem se ferra nisso? Exato! Quem ganha menos. Se sua remuneração era baixa, sua vida, aos olhos do sistema, vale menos. Perdeu um braço? Vai calcular em cima do seu rendimento. Morreu? Mesma lógica. Isso significa que 2 trabalhadores que sofreram acidentes iguais podem receber valores totalmente diferentes. Porque no fim, o corpo não é seu. É do mercado. E sabe o que piora tudo? O valor do corpo muda, dependendo do órgão envolvido. Perdeu a visão? Tem um valor. Ficou paraplégico? Outro valor. Teve infertilidade? Vai depender do gênero. Sim, o gênero influencia a indenização. Homens estéreis recebem valores diferentes de mulheres estéreis, porque, segundo algumas jurisprudências, o impacto social e psicológico da infertilidade é distinto. Tradução: preconceito institucionalizado com carimbo de laudo técnico. Na Índia, o governo chegou a lançar diretrizes com preços específicos para diferentes lesões. Perda de um braço, até 60% do valor base. Perda de visão em um olho, 40%. Perda auditiva total, 70%. Agora reflita comigo. 70% de quê? Do que exatamente estamos falando quando atribuímos porcentagem ao corpo de alguém? Estamos falando de uma lógica onde o ser humano
é avaliado como se fosse uma estrutura modular. Você não é um todo. Você é um somatório de partes, cada uma com um valor econômico atribuído com base em função, aparência e impacto no seu potencial produtivo. E claro, esse valor também é ajustado por localização geográfica. Nos Torreoa, um olho perdido vale mais em Massachusetts do que no Alabama. No Brasil, o mesmo acidente pode gerar indenizações completamente diferentes em estados distintos. Seu joelho vale mais dependendo do foro. Seu braço tem preço flutuante, como se fosse soja na bolsa de valores. Tem até estudo comparando o valor da vida nos Crescent com países em desenvolvimento. E o resultado é previsível. Se o país é mais pobre, a vida vale menos. Não moralmente, mas financeiramente. É como se a dignidade tivesse câmbio. E não, isso não é um bug do sistema. Isso é o sistema. Porque quando a lógica é puramente utilitária, o valor do corpo não é sobre você. É sobre o que você rende. E quando você para de render, vira estatística. Ou pior, vira prejuízo. Esse modelo não calcula dor, não calcula trauma, não calcula o que você perdeu dentro da cabeça quando perdeu a perna. Mas ele calcula o quanto você não vai mais poder carregar peso, ou dirigir, ou trabalhar 44 horas por semana num emprego que você odiava. Isso é justiça, dizem. Mas parece mais com um cálculo de seguro de carga. Só que a carga é você. Agora segura essa. Tem lugares no mundo onde você pode literalmente vender um pedaço do seu corpo, com recibo, contrato e reconhecimento jurídico. Não é ficção científica, nem roteiro de filme distópico com orçamento baixo. É política pública, com fila, imposto e justificativa social. Comecemos pelo Irã, o único país do mundo onde a venda de rins é legalizada, regulada e, pasme, incentivada. Você se inscreve como doador voluntário, recebe um pagamento fixo do governo e pode negociar um bônus direto com o receptor. Tudo isso em uma estrutura com papel timbrado. Tem até lista de espera e sindicato informal de doadores. Parece uma piada? Mas é o capitalismo renal em sua forma mais explícita. A justificativa do Estado? Acabar com o tráfico ilegal de órgãos. Fazer com que os transplantes sejam seguros, acessíveis e economicamente viáveis. Sim, o argumento é de saúde pública. Mas o que ninguém fala muito alto é o perfil de quem vende. Geralmente pobres, endividados, gente em situação de desespero, vendendo o próprio rim como se fosse uma bike parada na OLX. Mas, se isso já parece surreal, espere até ver o que acontece nos Estados Unidos. Lá, a venda direta de órgãos é ilegal, em teoria. Mas existe um mercado semilegal bilionário baseado em tecidos humanos não essenciais. Pele, ossos, tendões, veias, tudo isso pode ser extraído de cadáveres e vendido por empresas privadas desde que seja doado. Sim, doado. Mas só para a empresa. Ela, por sua vez, pode vender, com lucro. Exemplo: uma perna humana doada pode render dezenas de milhares de dólares em componentes reaproveitados. E os familiares do doador ganham um obrigado e, às vezes, uma caixa com cinzas. Esse mercado opera sob o nome bonito de indústria de tecidos biológicos. Parece coisa de laboratório de pesquisa, né?
Mas é um setor com corporações gigantes, contratos hospitalares e executivos que fazem pitch em eventos de biotecnologia, com gráficos mostrando crescimento de receita. Porque, claro, enquanto existir corpo, existe produto. E aí entra a zona cinzenta. Tem casos documentados de pessoas que foram enganadas sobre a doação de órgãos de parentes mortos. Assinaram um termo genérico no luto. E depois descobriram que o corpo foi desmontado, transformado em material cirúrgico, revendidos para hospitais a preços que fariam qualquer loja de prótese corar. Mas, tecnicamente, ninguém fez nada ilegal. Agora, pensa comigo. Se isso acontece com mortos, o que impede que aconteça com vivos? E pior, com vivos sem escolha? Tem denúncias de uso de prisioneiros em países autoritários onde órgãos são aproveitados para transplantes em elites e turistas médicos. O nome disso? Turismo de transplante. Você viaja para receber um órgão no exterior sem fazer muitas perguntas sobre a origem. O preço é bom, o tempo de espera é curto e o doador, bem, ele nunca aparece. A Organização Mundial da Saúde já alertou sobre isso. Vários países assinaram acordos para tentar conter. Mas o problema é que quem compra tem pressa. E quem vende tem fome. E quando você tem pressa e fome no mesmo sistema, a ética vira só um rodapé no contrato. Agora, respira, porque esse mercado, mesmo quando opera dentro da lei, carrega uma lógica que já apareceu nos blocos anteriores. O corpo como ativo. Uma coleção de peças desmontáveis, com valor de revenda e cotação flutuante. E isso não se restringe a órgãos. Tem mulher sendo paga para vender óvulos em programas que prometem ajudar famílias. Tem gente vendendo sangue em ciclos regulares no Brasil. Sim, como forma de complementar renda. Tem banco de esperma com catálogo de doadores premium, onde o produto é precificado com base na universidade onde o sujeito estudou. Sim, o gene Harvard custa mais caro, e aí você começa a ver o padrão. A biologia virou uma economia, e a desigualdade um modelo de extração. Porque quem vende parte do corpo geralmente não o faz por altruísmo. Faz porque precisa. Porque não tem outra saída. Porque o sistema já comeu o resto. E o que sobra, ele vende. Isso tudo pode parecer exagero. Até você ver o contrato. O recibo. A cláusula 4.2 dizendo que o procedimento é irreversível, mas os termos foram compreendidos, com letra miúda e espaço para assinatura. Agora que já te mostrei como o corpo pode ser precificado, vendido, esquartejado e exportado legalmente, chegou a hora de descer mais um degrau. Aquele onde a lógica do mercado se encontra com a frieza do tribunal. Porque no fim das contas, é lá que as decisões mais cruéis ganham o selo da razão. No protocolo, no laudo técnico, na sentença impessoal com cara de justiça. Sim, estamos falando de indenizações, de processos, de audiências onde se debate com toda a seriedade jurídica quanto vale um olho furado, ou um braço esmagado, ou a perda total da dignidade depois de um erro médico. E tudo isso com base em tabelas de danos corporais, que mais parecem catálogos de oficina mecânica do que qualquer ideia de reparação humana. Vamos por partes. Literalmente, perdeu a perna num acidente de trabalho? Tem valor.
Mas o valor depende do seu salário, da sua idade, da sua capacidade laboral futura. Se você for jovem, ganha mais, porque ainda ia produzir muito. Se já estiver perto da aposentadoria, paciência. O sistema assume que seu prazo de validade já estava vencendo. E se você não trabalhava com o corpo, tipo alguém de escritório que perdeu a perna mas ainda consegue digitar, o valor despenca. Porque, segundo a lógica judicial, você ainda é útil. Tradução: seu sofrimento físico não importa se você ainda pode gerar boleto. Agora vamos falar de rosto, porque aqui a coisa fica ainda mais esquisita. A estética entra no cálculo e há jurisprudência. Sim, você pode procurar, dizendo que o impacto de uma deformação facial é maior em mulheres jovens. Por quê? Porque isso supostamente afeta mais a autoestima, o potencial matrimonial, pasmem, e a aceitação social. É isso. Tem juiz que calcula a dor com base em expectativa de casamento. Quer mais? Erro médico. Você entra no hospital para um procedimento simples, sai com uma paralisia. Vai para o tribunal. E o tribunal diz: sim, houve falha. Mas aí vem o momento mágico. Calcular quanto vale sua nova vida com sequelas. E o advogado da outra parte diz que, bom, você ainda respira, não é? Então, tecnicamente, você está bem. Ah, e se você for pobre? O juiz vai usar seu salário como base para indenização. Ou seja, o mesmo erro cometido contra um engenheiro e contra um ajudante de pedreiro vai ter valores completamente diferentes. Porque a justiça é cega, mas parece que também tem uma planilha no bolso. E tem mais: a dor emocional, na maior parte dos casos, não entra na conta. Não existe uma fórmula exata para trauma. Então, ele vira dano moral genérico. Uma categoria que é decidida no chute, quer dizer, no entendimento subjetivo do magistrado, como eles gostam de dizer. Mas é isso, chute. Você passou meses sem conseguir sair de casa? Desenvolveu ansiedade? Perdeu o sono? Se cortaram sua perna, o valor é claro. Se destruíram sua paz, depende do humor do juiz no dia da audiência. A gente vive num sistema que precisa de números, que odeia o incalculável e que, por isso, prefere fingir que tudo pode ser mensurado. Mas o que não entra na conta fica de fora da justiça. É o que eles chamam de intangível e que o tribunal interpreta como irrelevante. Agora olha para o absurdo disso. O que mais destrói uma pessoa depois de um acidente não é só o que ela perdeu. É o que ela nunca mais vai sentir, fazer ou confiar. Mas isso não entra na planilha, porque não dá para medir. Então, o sistema finge que não existe. E você ainda acredita que o tribunal é o lugar onde o humano encontra reparação. O tribunal é o lugar onde o corpo é desmembrado conceitualmente. Braço vale X. Perna vale Y. Visão parcial com impacto estético. Z. O resto vai para o rodapé do processo. E se você estiver esperando compaixão, bom, boa sorte. Tem processos em que o advogado da empresa argumenta que a vítima já era pobre antes. Então, a perda não alterou tanto assim sua qualidade de vida. Sim, isso já aconteceu. E tem sentença dizendo que faz sentido. Porque, claro, quanto menos você tem,
menos a justiça acha que você perdeu. É por isso que tanta gente se sente violentada 2 vezes. Uma no acidente, outra no tribunal. E essa segunda violência é pior, porque vem com papel timbrado, com assinatura, com a frieza da linguagem burocrática e com a sensação de que sua dor foi traduzida em planilha. Chegamos ao fim, ou pelo menos à superfície do que dá para chamar de conclusão incômoda. Depois de toda essa descida por tabelas, fórmulas e mercados onde órgãos são tratados como commodities e indenizações como cupons de desconto, fica aquela pergunta que ninguém faz alto. O que o sistema vê quando olha para um corpo? Spoiler: não é uma pessoa. É um recurso. É uma peça. É uma ferramenta de produção. Ou de custo, se tiver quebrada. Não é exagero. A lógica moderna é clara. Enquanto você rende, você vale. Parou de render, virou despesa. Por isso, o que chamam de valor do corpo tem pouco a ver com você e muito mais com o que você pode gerar, carregar, movimentar ou servir. Essa ideia não é nova. Ela vem lá de trás, da escravidão, quando corpos eram literalmente propriedades com valor de mercado. Negros valiam mais se fossem jovens, fortes, férteis. Eram vendidos com base em tabela, sim. Tem documentos disso. Os critérios eram tão objetivos quanto desumanos. Altura, dentição, resistência, idade. E hoje? Hoje, você vê um e-mail com vaga de operador, exigindo força física, resistência ao calor e disponibilidade para turnos de 12 horas. Salário mínimo e vale transporte. Diz aí, mudou tanto assim? A diferença é que agora a gente chama isso de contrato, de perfil profissional, de match com a vaga. E quando esse corpo falha, a culpa é dele, não da máquina sem freio que triturou a mão, não da jornada que virou noite, não da falta de treinamento. O erro sempre recai sobre o corpo e ele paga, com dor, com pedaços, com processos onde o juiz decide se sua coluna vale 15 mil ou 40 mil, dependendo de quantos anos você ainda tem para carregar caixa. O pior é que a gente internalizou essa lógica. A gente começa a se precificar, a pensar quanto vale nosso tempo, nossa imagem, nosso esforço, a negociar o cansaço, a medir dor em produtividade. A gente posta na internet: hoje não produzi nada, como se a única coisa válida fosse produzir. Você pode ter chorado, sobrevivido, cuidado, criado, existido, mas se não deu resultado, o sistema não conta. Você não vale. E isso molda tudo, da educação ao mercado, das leis ao hospital. A criança que não aprende rápido o suficiente é déficit de atenção. O velho que não serve mais pro mercado é aposentável. A mulher que engravida é baixa de rendimento temporário. E o deficiente físico é inadaptação. Tudo isso escrito com palavras técnicas, limpas, clínicas. Mas no fundo, é só o velho discurso do corpo inútil. Agora para e pensa. Se o valor do seu corpo depende da sua utilidade, você tá mesmo vivendo ou tá sendo usado? Essa lógica só favorece quem lucra com ela. Porque enquanto você tenta provar que seu trauma vale uma indenização, alguém tá faturando em cima da sua lesão. Clínicas, peritos, seguradoras, empresas que preferem calcular risco do que mudar processo.
é uma economia do esgotamento humano, uma linha de produção de corpos danificados e um tribunal que atua como o RH cósmico, decidindo se você ainda tem função ou se pode ser encerrado com acerto. E a cultura ajuda. Filmes, notícias, discursos motivacionais, todos vendendo o mito da superação. Perdeu o braço? Vira campeão paralímpico. Foi esmagado? Lança livro. Ficou com cicatriz? Inspira. Tudo ótimo. Mas e se você só quiser descansar? E se você não quiser ser símbolo de nada? Se só quiser ser tratado como humano, aí não tem prêmio, não tem reportagem. E às vezes nem tem compensação. O corpo só é valioso enquanto é espetáculo, enquanto gera, enquanto move. Quando ele para, ele pesa. E isso deveria fazer a gente repensar tudo. Mas, geralmente, a gente só troca o curativo e volta pro turno. Então, é isso. Seu corpo vale. Mas não para você. Vale para o sistema que te mede, te usa, te processa e depois te arquiva. E se isso parece pesado, parabéns. Você ainda sente. O que já é um sinal de que seu corpo, contra todas as planilhas, ainda é seu. Pelo menos por enquanto. Se, depois disso tudo, você ainda acha que o corpo é seu, comenta aí quanto você acha que valeria no mercado. Só por curiosidade mórbida mesmo. Vai que alguém te avalia melhor que o INSS. E se quiser seguir acompanhando esse catálogo de verdades desconfortáveis, já sabe onde me encontrar. Afinal, se o sistema já decidiu quanto você vale, o mínimo que você pode fazer é saber o preço.